Boa madrugada, boa manhã, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário eu vou encontrar você, mas sei que vou encontrar você com força, com determinação para vencer essa batalha da OAB, que com certeza será sua se você manter a disciplina, manter o foco e o Seton aqui está do seu lado nessa sua batalha. Tenha certeza que você pode contar com o nosso apoio e humildemente aqui do seu professor Guido Cavalcante. Me procure, pode me procurar no Facebook, Guido Cavalcante lá, me mande e-mail, guidorafael@hotmail.com. É um trabalho realmente conjunto, eu, você, de perguntas, de dúvidas, de sugestões, de reclamação. Então, não caminhe sozinho, a OAB é uma batalha grande, mas essa é uma batalha altamente vencível. E é uma batalha que não depende de sorte, depende apenas de determinação, depende do seu foco, da sua disciplina. Então o Seton aqui é um excelente instrumento para que você, obviamente não vai ser ele que vai fazer você passar de maneira absoluta, mas vai ser ele que pode dar um sustentáculo, uma base para que você consiga vencer e superar mais essa fase da sua vida. Então pessoal, você está entrando aqui nesse formato de super dicas da OAB, um formato bastante dinâmico, um formato bem direcionado para relembrar, para solidificar os conhecimentos que a gente analisa por você. Então a gente fica constantemente pegando as provas passadas, analisando quais são os pontos mais cobrados e direcionando o estudo para ele. Então o que é que você tem aqui? Você tem um material altamente condensado, você vai ter um material altamente direcionado justamente para você fazer essa prova do OAB, passar, ser feliz e seguir rumo a outras conquistas que eu sei que também vão vir. Então, pessoal, contem comigo, contem com o Seton, estamos juntos nessa batalha. E como esse material aqui é muito condensado, obviamente vai ser muito importante o seu trabalhar em casa. Você vai parar esse vídeo, você vai pegar o seu livro, vai pegar o código, o Vademécum, e vai trabalhar junto comigo. Não fique apenas passivo lá, sentou na cadeira, botou o vídeo e fica escutando. Não, você tem que trabalhar junto comigo. E esse trabalho seu é de complementar, é de aprofundar. Obviamente não tem como eu passar o direito civil todo nesses módulos de maneira profunda. O que eu posso fazer é direcionar para o que tem mais relevância nas provas. Agora, esse direcionamento é apenas o caminho, é o foco. Quem gera o aprofundamento é você. Então, por favor, trabalhe comigo. Quando eu der um tema, por exemplo, agora eu vou falar sobre lei, vou dar, enfim, a base teórica, o que é mais relevante, o que a gente vê ser cobrado na prova, e aí você, no seu trabalho, dá uma paradinha, volta para o código, volta para um bom livro de doutrina e aprofunda esse assunto. E qualquer coisa, pessoal, não deixe de me perguntar, não deixe de falar comigo lá no guidorafael@hotmail.com ou me adicione lá no Facebook, Guido Cavalcante. Procura o Caba Grisalho por lá, provavelmente sou eu. Tranquilo, pessoal. Então, estou junto com vocês. Muito bem-vindos ao Super Dica OAB. E sem muito mais enrolação, meta bronca, vamos para o primeiro slide. Pessoal, um dos temas que obviamente são cobrados em direito civil, principalmente pela lei de introdução, ou a lei de introdução às normas brasileiras, desse tema lei, são as características dela, são a funcionalidade dela, a vacatio legis. Então tudo isso é um tema que a gente vê bastante, ser bastante recorrente. Acerca de lei, pessoal, é muito bom saber a conceituação dela, que é um preceito ditado por autoridade competente. Então, se você numa alternativa já observar alguma questão variando aí a autoridade, é bom já marcar falsa, limitando o livre-arbítrio do homem em sociedade em benefício da coletividade. Lei é justamente isso, uma tentativa de limitar esses impulsos negativos, esses impulsos egoístas que o ser humano geralmente tem. E aí você, dentro das suas alternativas, vai perceber se está tudo bonitinho acerca da assertiva, quando falar de lei, se ela está lá com a sua característica de generalidade, porque ela não está regulando situações de indivíduos, mas sim da coletividade. Ela não é porque senão ela vira uma lei casuística, ela vira uma lei de exceção, quando ela é feita direcionada a uma pessoa ou feita direcionada a uma situação. Isso é uma lei inconstitucional. Toda lei tem esse caráter obrigatório, que obviamente está relacionado diretamente com sanção. Se a lei está falha ou com uma sanção ausente, volta para cá, é uma lei que obviamente está com
uma máquina técnica legislativa ali e provavelmente é uma lei inconstitucional. Obviamente, essa sanção tem que ser proporcional, tem que estar relacionada ao ramo onde ela todas as leis, a lei civil tem a sanção, que é a nulidade e anulabilidade, a lei penal tem a sanção, que é a pena de prisão. Cada ramo do direito vai ter sua própria obrigatoriedade e vai ter sua própria sanção. Lembrar também que nós temos aí leis que obviamente não são direcionadas a uma sanção direta, elas podem ser meros normas programáticas ou princípios, mas nem por isso deixam de também possuir uma sanção, que também podem gerar, por exemplo, se elas forem agredidas, podem gerar, por exemplo, responsabilidade civil. Então, mesmo uma agressão a um princípio também gera sanção à responsabilidade civil. Volta para o slide. E aí, pessoal, permanência, né? Aquela história de que enquanto a lei não for modificada, enquanto a lei não foi alterada, ela vai existir de maneira, enfim, indefinitivamente. Ela vai permanecer no ordenamento enquanto não houver modificação. Enquanto houver Brasil, a gente aqui, nós somos um estado novo, mas podemos no futuro ter leis aí com 200, 300, 400 anos, sei lá. Se o Brasil, como estado, durar tudo isso. Inclusive tivemos leis que perduraram no nosso sistema durante muito tempo, né? Como o Código Marítimo, que é uma das leis mais antigas que nós temos. Então pronto, pessoal. Em relação a esse tópico lei, essas são as principais características dela. Obviamente, a sua assertiva dentro da sua prova de OAB pode variar um pouco em relação a isso. Pode pegar esses conceitos básicos e escrever ele de maneira diferente, mas é isso. Mas como eu disse, pega esse tema, aprofunda e sorria, segue adiante. Vamos para o próximo tópico, que é fonte do direito. Pessoal, em relação à fonte do direito, é sempre bom lembrar que nós temos fontes formais e temos fontes não formais. Dentro das fontes formais, nós temos a lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais. De onde é que a gente tirou isso, professor? Tirou do artigo 4º. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Pessoal, é bom lembrar, se a assertiva de alguma maneira mexer com fonte do direito, que isso daqui é uma sequência, que o juiz ele tem que seguir de maneira, enfim, obviamente não obrigatória, mas a lei demonstra de maneira clara que existe uma vontade de que o juiz siga essa sequência. Obviamente, primeiro ele vai tentar usar a lei ao caso concreto, não dando, porque não tem lei, ele vai tentar usar a analogia, que é a utilização de outras normas que não são direcionadas ao caso, mas possuem caráter semelhante. Também não dando, aí ele vai para formas mais, enfim, um pouco mais soltas de solução jurídica, que aí ele vai para costumes e princípios gerais. Então, mas essa é uma sequência que o juiz deve tentar seguir dentro da solução do caso concreto. Pessoal, essas são as fontes formais, porque elas vêm do artigo 4º. Mas nós sabemos que também, dentro da nossa problemática em solucionar as lides que a humanidade gera, que nós do direito aqui temos que dar a resposta, vocês também percebem que nós usamos outros tipos de fonte. E aí nós vamos para as fontes não formais. Segue ali para o slide. Dentro de fonte não formal, você vai ter aqui a doutrina e você vai ter a jurisprudência. Você vê que a sentença, elas tenta se utilizar de livros de boa doutrina e você vai observar que na sentença o juiz também tenta se utilizar de jurisprudência. Obviamente, não com a força que, por exemplo, a jurisprudência tem no sistema da Commonwealth, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Nova Zelândia, da Austrália, países que foram colonizados pela Inglaterra, onde a jurisprudência tem uma força muito maior do que a força que a jurisprudência tem na lei brasileira. As faculdades, elas se focam em estudar casos concretos passados que geraram grandes paradigmas. É assim que aquele sistema evolui. A gente, basicamente, fica mais focado em estudar a norma, eles ficam mais focados em estudar casos paradigmáticos. Eles gostam de escrever poucas leis, leis mais abstratas, leis mais abertas, e eles acham mais apropriado que a solução da lide venha por entendimentos de juízes que já julgaram casos semelhantes. É uma maneira diferente de pensar o direito. Então isso aqui também é um bom tema de redação, se cair aí numa segunda fase, acerca de fonte do direito, jurisprudência. É muito bom também fazer esse contraponto entre lei brasileira e
e normas estrangeiras e sistemas estrangeiros jurídicos. Isso aqui é muito bom também. Então, pessoal, mais um tema superado, sorria, felicidade, fonte do direito. Já é isso. Então, vamos para o próximo tópico. Eu acho que isso aqui já dá uma boa base para responder um monte de questão. Sorria, siga em frente e vamos para o próximo slide. Olha lá, pessoal. No próximo slide, nós podemos perceber aquela famosa vacatio legis, que é um período de tempo onde o sistema dá que as pessoas se adaptem, para que as pessoas se adaptem a novas normas que surgirem. Pessoal, você vai ter aqui 4 regras acerca da vacatio legis. Então, questão sobre vacatio legis, caiu na sua prova da OAB, lembra dessas 4 regras. Qual é a regra geral? Regra geral é que a vacatio vai ter, a lei depois de publicada, ela vai começar a entrar em vigor, efetividade 45 dias. Essa é a regra geral, 45 dias depois da sua publicação. Mas lembrar que nós temos exceção. Dentro da exceção, nós temos 3 meses depois de publicada. Pessoal, o que é que eles podem tentar fazer? Podem tentar modificar esses números. Então, em vez de 45 dias, bota 30 dias. Eu já vi bastante isso. Tentar pegar o candidato pela variação de um número ou outro. Mas aluno setão não cai numa bobagem dessa. E aí, pessoal, no estrangeiro, 3 meses. Agora, lembrar também que, se ocorrer nova publicação, se de alguma maneira durante o prazo da vacatio houver uma modificação textual, o prazo é restabelecido. Então, volta aos 45 dias e os 3 meses. Pessoal, também perceber que no próprio texto de lei, você pode colocar um prazo diferenciado de vacatio. A própria lei, por perceber a complexidade dela, pode até colocar um prazo maior. É um caso famosíssimo do Código Civil alemão, que teve um prazo de vacatio aí de quase 10 anos, né? É muita sabedoria alemã, porque, como obviamente é uma legislação mais complexa, direito civil, os caras colocaram lá um prazão para o povo começar a se adaptar. Isso também é normal, a própria lei, ela mesma estabelecer o seu próprio prazo de vacatio legis. Tranquilo, pessoal? Então, esse é mais um tema sobre vacatio. É muito bom saber essas informações, mas também para o vídeo, aprofunda, depois volta para cá. A gente está dando apenas o direcionamento, o foco para você estudar para a sua prova do OAB. Tranquilo, pessoal? Então, sorria, mais um tema superado. Vamos para outro chamado de revogação de lei. Segue comigo no slide. Pessoal, na revogação, você vai ter 2 grandes tipos de revogação. Você vai ter uma revogação total. Nessa revogação total, na sua assertiva lá na sua prova de OAB, eles podem tentar modificar o nome, mas você não cai nessa, porque revogação total nós chamamos de abrogação. E quando você observar uma revogação parcial, aí você vai chamar isso de derrogação. Pessoal, por quê? Se a lei ela não sofrer modificação, segundo o artigo 2, ela vai vigorar de maneira permanente. Essa é a regra. Como é que uma lei ela vai sair do ordenamento? Ou ela vai sair através de uma abrogação, ou ela vai sair através de uma derrogação. Não tem outra forma de sair ou de uma lei deixar de exercer poder sobre a sociedade. Então, são essas 2 formas. Segue comigo. Revogação é um tema bem interessante, tanto é que eu acho que a gente merece aprofundar mais um pouquinho, porque tem 2 grandes tipos de revogação, tanto dentro da derrogação quanto na abrogação, que é quando essa revogação adveio de maneira expressa ou tácita. Segue comigo para o slide. Pessoal, nessa revogação, que pode ser uma abrogação ou uma derrogação, nós podemos observar que de maneira expressa, essa lei nova declara expressamente a revogação da lei anterior. Então, é uma lei que expressamente está modificando a situação da lei anterior. Já numa revogação tácita, os dispositivos dessa lei antiga simplesmente estão incompatíveis, eles não batem com o da lei nova. Então, são 2 formas, 2 modalidades de você modificar o ordenamento jurídico. Ou é porque você fez uma nova lei que matou diretamente a anterior falando dela, ou é porque você matou uma lei anterior porque você disciplinou o assunto completo de maneira diferente, mesmo sem ter
se referido à lei anterior. Então essas são expressões importantes para a sua prova. Revogação é isso. Sorria, vamos seguir em frente. Pessoal, Super Dicas tem aqui uma metodologia que eu estou desenvolvendo, que sempre está focado no que é mais importante para as questões que eu tenho observado e sempre demonstrar que você consegue responder isso, mostrando aqui alguma questão e você respondendo. Então tem essa dinâmica. Observem como é rápido, a gente já está quase que superando a lei de introdução às normas brasileiras, mostrando os principais pontos, o principal foco acerca da sua prova e também demonstrando como é que essas questões caem numa questão de concurso real. Então, dentro dessa metodologia, segue para a primeira questão e vamos responder junto a elas. Olha lá. Pessoal, no que concerne à vigência e aplicação das leis, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, que teve esse nome modificado, aí a alternativa ali fala o quê? Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Volta para cá, pessoal. Isso daqui não é verdade. Não é só porque uma lei posterior perdeu vigência, nós não usamos o que nós chamamos de repristinação automática. Isso não é a regra. Inclusive, existem muitas questões acerca disso. Nós vamos ter exceções, que é um caso onde existe uma repristinação automática em processo do STF. Mas é o seguinte, sempre lembre disso, não é só porque a lei nova perdeu vigência que a lei anterior automaticamente volta à vida. Ela não é um zumbi para de repente voltar dos mortos. Ela morreu, ela está lá, ela fica enterrada, a menos que ela seja ressuscitada mesmo por alguém expressamente. Mas aí nós vamos ver essa situação. Tranquilo, pessoal, então volta ali para o slide. Segundo, eu vou passar a B porque a B já está vendo que é a certa, mas vamos para C. A lei nova, que estabelece disposição geral ou especial a par das já existentes, modifica a lei anterior. Pessoal, uma lei nova com disposição geral, com princípios, com normas gerais, abstratas, ela não vai conseguir modificar uma lei anterior. Se a gente tirasse isso aqui e ficasse assim, olha, a lei nova com estabelecimentos especiais, ou seja, diretos, específicos sobre aquele tema, nessa situação a gente teria realmente uma modificação da lei anterior. Mas o que anulou, o que tornou errada essa questão, foi essa expressão aqui. Uma lei nova com disposição geral não consegue matar uma lei anterior. Então esse é um bom também tema para ser cobrado na sua prova. Depois a D fala assim, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida nos estados estrangeiros, se inicia 2 meses. Olha o que eu falei lá, pessoal. Lembra que eu tinha falado daqueles prazos, como eles modificam, tentam enrolar você, mas aluno CETOM não cai numa besteira dessa. Lá a gente viu que eram 3 meses. Aqui ele está tentando enrolar você dizendo que é 2. Mas aí aluno CETOM corta isso aqui, já também vê que a alternativa D está errada. Depois, pessoal, ele fala assim, olha, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Pessoal, correção de texto não gera necessariamente uma lei nova. A gente vai dar um novo prazo de vacatio legis, mas isso não gera necessariamente o conceito de lei nova. Então essa aqui também está errada. E aí você vai marcar o quê? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. Não tem nada de errado nessa alternativa. Aluno CETOM marcaria essa aí com felicidade e partia para a galera, porque basicamente acertou com tranquilidade. Então é isso, pessoal. Dá para perceber como um pouco de profundidade você já responderia essa questão. O importante é, se esse assunto não está sólido ainda em você, se muito do que eu falei aqui foi estranho, por favor, para o vídeo, volta a pegar a lei de introdução. Sempre é importante isso, pessoal. Quando você está estudando para o OAB, está vendo questões, está lendo um livro, não deixe nada soar estranho. Se alguma coisa soar estranho, se alguma palavra não bateu lá, por favor, tome isso ali como um grande aviso que aquele assunto não está solidificado e vá estudar no livro, na doutrina, em outro vídeo. O importante é não deixar nenhuma palavra ficar, nenhuma marra, nenhuma linha ficar solta. Esse é o que faz você vencer em concurso público. Uma pessoa que está ali lutando, tanto na OAB quanto no concurso público, não tem chance
de errar questão nenhuma, porque o nível de concorrência é imenso, então você tem que gerar essa qualidade doutrinária e qualidade acadêmica, de realmente entender tudo sobre tudo. E aí nós estamos aqui para ajudar vocês nisso. Tranquilo, pessoal? Então sorria, mais um tema foi superado, vamos para outro agora chamado repristinação, que inclusive ajudou na questão anterior. Olha lá. Pessoal, na repristinação nós temos aqui a volta da eficácia de uma lei anteriormente revogada. Basicamente é o que a gente usou para responder a questão anterior. Pessoal, a regra geral que eu falei para vocês na questão anterior é que não existe de maneira automática, está no artigo 2, parágrafo 3º. Agora, obviamente, pode haver disposição em contrário. A própria lei nova pode afirmar de maneira expressa que a lei anterior deve voltar à vida. Aí, realmente, ela virou zumbi e voltou à vida depois dela ter sido revogada. Agora é o seguinte, só é possível repristinação se a terceira lei, ou seja, só é possível repristinação se a terceira lei que revogou a segunda preveja automaticamente. Não existe de maneira automática, só se houver uma previsão expressa. Como é que funciona isso aqui? Lei A falava sobre alguma coisa, aí a lei B veio e matou a lei A, depois veio a lei C, que matou a lei B, e de repente ela falou expressamente da lei A. Aí a lei A voltou à vida, oba, oba. Basicamente é o seguinte, essa lei aqui matou essa e voltou a falar da lei anterior e diretamente disse que a lei anterior deveria voltar à vigência. Pessoal, mas boa questão de concurso, boa questão para a sua OAB, existe uma exceção para repristinação, que é um caso que deve ser sempre muito bem lembrado. Pessoal, segue ali comigo no slide. Esse caso que deve ser muito bem lembrado é o da Lei 9868, que no seu artigo 11, que está regulando processos que tratam de ações que estão tramitando perante o STF, fala que, diante de um caso onde você está discutindo a constitucionalidade da lei, nós estamos aqui gerando uma anomalia jurídica, porque nós estamos aqui discutindo se a lei está correta ou não está correta. É muito melhor, diante de um momento desse, você fazer voltar a lei anterior. Isso é uma exceção para a repristinação automática. Olha só, a concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Bota para cá. Então, pessoal, se perguntar isso para você, o caso de repristinação automática é absoluto, nunca existe repristinação automática, você, aluno do Sertão, vai dizer que não. Tem uma exceção, que é esse caso de se essa lei B, aquela lei B que eu estava falando lá, ela está tendo sua constitucionalidade discutida, nessa situação, se for concedida a medida cautelar, diante desse processo perante o STF, é muito melhor fazer voltar à vida a lei A, pelo menos durante aquele período dessa discussão. Então, pessoal, isso é uma boa questão de concurso. Tranquilo? Então, sorria, mais um assunto, vamos comigo para o slide. Pessoal, dentro desse assunto sobre a não volta das leis anteriores, da irretroatividade, eu acho bom perceber e consolidar aí 3 conceitos importantes. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Pessoal, o que é um ato jurídico perfeito? Pessoal, ato é uma palavra que foi direcionada aos seres humanos. Então, é o ser humano que realiza atos. Então, você está realizando uma atitude de assistir um vídeo. Pessoal, todo ato é realizado dentro da vigência de uma antiga lei. Então, o ato jurídico perfeito é um ato humano que foi realizado de maneira perfeita durante a vigência da antiga lei. Foi uma atuação concreta durante aquele período. Então, isso é um ato jurídico perfeito. Se você realizou um ato jurídico perfeito, você provavelmente vai ter um direito adquirido. Olha a diferença. O ato jurídico perfeito gera um direito adquirido. É o direito que foi consubstancialmente integrado na lei anterior. Pessoal, por que ele é diferente? Direito adquirido é diferente de ato jurídico perfeito? Porque isso é que advém disso. Se você realizou um ato jurídico perfeito, você adquire um direito adquirido. Então, essa é a diferença. Esses dois aqui se relacionam diretamente. E esse daqui se relaciona ao processo. Se você seguiu a lei processual vigente na época e conquistou uma resposta judicial, seja de mérito, seja formal, enfim, você possuiu uma coisa julgada. Uma coisa julgada é uma resposta jurídica
que a lei quer dar uma solidez, uma forma mais solene de força. Então é isso. Basicamente esse é o tema, sorria. Basicamente, se cobrarem esse tema na prova, é alguma coisa acerca disso, aprofunda, segue em frente e vamos comigo para o próximo slide. Pessoal, aqui nós já superamos a lei de introdução à lei civil e já vamos entrar no direito civil propriamente dito, dentro da primeira temática, que é de pessoa natural. Pessoal, sobre esse tema pessoa natural, o que é que a gente observa muito em questões de OAB? A gente discute bastante essa questão do início da vida, né? Dentro desse início da vida, pessoal, nós sempre temos aquela questão de perguntar, e aí? É quando a pessoa é concebida, em que momento ela é concebida? E aí você vai lembrar que o início da vida para o direito civil é o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, é a junção coração-pulmão, né? Desse sistema de estar com o coração batendo e estar respirando. Aí justamente não está expresso no seu artigo 2, mas isso é uma resposta doutrinária e também que a gente observa em outras leis extravagantes, como por exemplo a lei de transplante. Pessoal, seu surgimento ocorre a partir do seu nascimento com vida, e vida para a lei é funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Se isso for cobrado em alguma questão, provavelmente vai cobrar também qual é o sistema que a jurisprudência entende como mais válido de verificação de vida. Aí você vai falar que é a docimacia hidrostática de Galeno. Deus é mais, que nome feio. Mas é exatamente isso, é quando você testa se o pulmão daquele nascituro chegou a respirar ou não. É meio bizarro, corta o pulmão, vê lá se o peso dele variou porque tem ar dentro ou não. E aí você observa, não, esse feto, esse nascituro respirou, então ele adquiriu personalidade, ou esse nascituro não respirou, então ele não adquiriu personalidade. Então questões de OAB relativas a isso, geralmente cobram esse tema acerca do início da vida. Pessoal, sobre esse tema, a gente também observa nos nossos estudos acerca da prova do OAB, que também pode se perguntar alguma coisa acerca de nascituro. Aí nascituro você segue aqui comigo para o próximo slide. O que é um nascituro? Nascituro é o que está concebido, está no ventre materno, está lá quietinho, naquele local tão confortável, mas ainda não respirou, ainda não nasceu. Está concebido, mas não está nascido. Pessoal, sobre esse tema você vai ter aqui duas correntes que podem ser exigidas. Você vai ter uma corrente naturalista, que afirma que ele apenas tem expectativas de direito e proteção à vida. E nós temos uma corrente da teoria da personalidade, que esse nascituro já tem personalidade, mas é uma personalidade suspensiva. Então, para essa corrente aqui, aqui o feto nascituro é apenas um ente, mas ainda não possui personalidade. Para essa daqui, ele já tem personalidade, mas ela está suspensa. Então são duas correntes que falam acerca do nascituro. Pessoal, nossa lei, eu acho que quase de maneira expressa, escolhe a segunda teoria, da teoria da personalidade. Realmente, o nascituro ele tem direitos, tem proteção, mas a personalidade se inicia com o nascimento com vida, e vida é respirar. Então é a partir dali que você começa a adquirir personalidade. Então, para encerrar, para mostrar que você não erra a questão dessa, pessoal, segue ela aí comigo para o próximo slide. Olha só, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, vê só. Por isso, o natimorto também adquire personalidade jurídica. Pessoal, natimorto não adquire personalidade jurídica, está errado. Depois fala aqui, o qual, porém, não herdará os bens dos pais se esse morrer antes do seu nascimento. Pessoal, não é só porque o pai morreu antes do nascimento que aquele ali não vai adquirir personalidade, também está errado. Por isso, não se pode beneficiar em testamento pessoa não concebida até a morte do testador. Pessoal, isso também está errado. No testamento eu posso sim falar sobre pessoas que não estão concebidas ainda, é a famosa prole eventual. Depois, mas se pode aquinhoar em testamento a prole eventual de quem já for concebido no momento da abertura da sucessão do testador. Também não tem nada a ver, seja a condição do que os dois. Pode-se sim, pode-se aquinhoar em testamento prole eventual de quem já for concebido no momento da abertura da sucessão. Pessoal, como é que você vai fazer isso na abertura da sucessão se a pessoa já está morta? O testador já morreu, então obviamente não vou poder aquinhoar, não vou poder fazer isso, só se for numa sessão espírita, né? Porque o cara já está morto. E aí, pessoal,
A única questão que fica sobrando aqui é a letra B, porém na sucessão testamentária podem ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoa indicada pelo testador, desde que vivas ao abrir da sucessão. Então volta para mim, mais uma questão superada, felicidade, força, disciplina, estamos junto aqui com você, muito obrigado, nos vemos no próximo módulo.